Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos no assunto bíblico, que está no livro de Ruth e também no livro de 1 Samuel. Nós vemos no estudo passado a respeito de Noemi, Ruth, Boaz, mas hoje nós vamos ver aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 que Boaz, o resgatador, ele resgatou a família de Noemi. E ele se casou com Ruth e tiveram um filho. E aqui no verso 16 do capítulo 4 nos diz assim: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Então o filho da Moabita, Ruth, mulher de um povo que não adorava o Deus único e verdadeiro, mas ela creu no Deus da sua sogra e passou a adorá-lo. E ela foi resgatada. E dela também veio a descendência de Jesus, porque o filho dela é o vô de Davi. Que lindo, né? O vô de Davi, do homem segundo o coração de Deus. E nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, também duas histórias maravilhosas. O cântico de Ana. Ana, que estava ali chorando, que o profeta Eli disse para ela que ela estava embriagada, e ela falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada. E aqui ela vem, faz o cântico, já tinha deixou o filho, né? E ela fez o cântico e orou ao Senhor e se regozijou no Senhor, cantando e louvando a Deus. E nós vemos que ali ela deixou Samuel, seu filho, com Eli. Mas os filhos de Eli, eles estavam se desviando. E ali, quando as pessoas levavam seus cordeiros para sacrificar a Deus, eles escolhiam as melhores partes daquele sacrifício ali para eles. E eles não estavam mais adorando a Deus como deveria ser. E ali o pai deles repreende eles e fala: eu estou sabendo. Fala aqui, no verso 23 do capítulo 2. Disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ele chama a atenção dos filhos. Aí ele diz assim: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo. Quando o profeta desonra a Deus, o povo segue. O povo segue o líder. Então o líder, ali no caso os filhos dele, tinha que obedecer a Deus para que o povo visse, porque eles ali eram um espelho para aquele povo, né, para aquela nação. E aí mais à frente aqui no verso 30, o Senhor diz: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Deus ali já estava vendo o que aqueles filhos estavam fazendo. O pai repreendeu eles, mas eles não ouviram. E Deus vem e fala. Aqui Deus fala que ele não ia mais ser com eles perpetuamente, assim como ele tinha dito. Então nós vemos aqui nesses dois estudos que Ruth, ela foi agraciada ali. Ela recuperou a família
né, teve um nome, mas os filhos de Eli, os filhos do profeta Eli, ali, os sacerdotes do templo, estavam desonrando a Deus. Ruth não conhecia a Deus e passou a honrá-lo. E os profetas ali, os filhos de Eli, conheciam a Deus, mas com o mundanismo que eles deixaram entrar, com a ganância, com o orgulho, com o querer fazer a sua vontade, eles desonraram a Deus. Mesmo com o pai deles ali alertando eles: filhos meus, o que vocês estão fazendo? Eles não se voltaram e Deus veio falar. Então, Deus veio falar contra aquela atitude deles. Então, nós vemos aqui que nós temos que obedecer unicamente a Deus. Muitas vezes alguém fala para nós algo que está na Bíblia, ou muitas vezes nós lemos a Bíblia e quando nós lemos é Deus falando conosco. Então, que nós possamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Se está difícil, ora a Deus, pede o Espírito Santo, porque Deus prometeu o Espírito Santo para cada um de nós, em nossas vidas. E o Espírito Santo vai trabalhar, vai nos moldar para que nós possamos aceitar. Muitas vezes nós não aceitamos, mas o Espírito Santo muda a nossa vontade. Se nós aceitarmos o Espírito Santo agir em nós. Então, que nós possamos pedir a Deus o agir do Espírito Santo em nossas vidas diariamente, para que nós possamos ser fiéis e viver da maneira como Ele deseja. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.